Pessoas com baixa inteligência emocional são muito reativas. Elas só lidam com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Pessoas que não têm um domínio pessoal, não têm inteligência emocional, também não vão ter domínio das relações. Elas vão se relacionar com os outros num sistema de luta ou fuga, ou seja, brigando, questionando, discutindo ou se omitindo, ficando passivas às relações para evitar conflito. Isso não é dominar as relações. Para dominar as relações, você precisa entender de pessoas. Você precisa ter inteligência emocional e inteligência relacional. Para ter esse tipo de inteligência, você tem que ter uma certa postura. Você tem que ter um certo olhar. E é isso que eu quero te convidar nesse vídeo. Vamos lá. Para que você se relacione com as pessoas de maneira mais inteligente, não adianta você olhar apenas para a aparência das coisas. Não adianta você ficar apenas preso no que as pessoas estão apresentando para você no momento. Você precisa aprofundar um pouco mais, você precisa ter um olhar um pouco mais atento, um olhar um pouco mais profundo para aquilo que elas estão fazendo. E você só vai conseguir isso se você tiver uma postura analítica. Veja bem, o que eu faço aqui no consultório? Eu olho para a pessoa, ela apresenta a queixa dela, ela apresenta o sofrimento dela, ela apresenta tudo aquilo que ela está narrando da própria vida. Só que, se eu ficar preso ao que ela está narrando para mim, eu corro um grande risco de reforçar a narrativa dela. Ou seja, se ela nessa narrativa é a pessoa que sofre, é a pessoa vítima, é a pessoa que está sendo injustiçada, etc., eu corro o risco de ficar reforçando isso nela. Ou seja, eu vou reforçar a sensação de incapacidade dela, a sensação de impotência, a sensação de angústia, de sobrecarga. Eu não posso ficar preso naquilo que ela está me apresentando. Eu tenho que ler por trás daquilo que ela está fazendo. Eu tenho que ter uma postura analítica. Muita gente fala que o psicólogo é quem dá conselho, né? Faz parte do nosso trabalho, dar conselho, faz parte do nosso trabalho o acolhimento. Só que isso qualquer um pode fazer, né? Tanto que muita gente brinca comigo, né? Assim, Péricles, no meu trabalho eu sou meio psicólogo, né? Eu acolho a pessoa, né? A pessoa compartilha comigo as coisas que ela está sofrendo, eu dou alguns conselhos. Tá bom, né? Beleza. Faz parte do trabalho do psicólogo mesmo esse tipo de ação. Mas não é só isso. O grande diferencial do psicólogo é o quê? O psicólogo, independentemente da abordagem dele, ele é um analista. Ele está analisando o comportamento do paciente e interpretando isso segundo o conhecimento que ele tem, tá? E as orientações vão partir não de um achismo, não de uma crença pessoal, mas do que o paciente precisa mesmo, tá? Com base no que a gente conhece, com base nos conhecimentos teóricos que a gente tem, tá? Então, para que eu consiga tratar realmente um paciente, para que eu consiga realmente lidar com ele da melhor maneira, eu não vou ficar aqui discutindo com o paciente se ele está certo ou se ele está errado. Eu não vou ficar atendendo a pessoa, colocando as minhas crenças pessoais, ou discordando do que ela está falando, ou falando que ela é uma vítima, falando que ela está se vitimizando demais, que ela está muito molenga, mimizenta. Não, nada disso, né? O meu trabalho aqui é analisar o conjunto de elementos que ela está me apresentando, articular isso também com o contexto geral de vida dela, o histórico de vida dela, e devolver para ela uma interpretação, uma percepção, ser uma espécie de espelho para ela. E ela, ao perceber coisas que antes ela não percebia, ela vai direcionar a vida dela para onde ela quiser. Tá certo? Esse é o meu papel aqui. Só que não precisa ser só eu a fazer isso. Você também pode fazer isso. Você pode ser uma espécie de terapeuta, de psicólogo, de analista, mas não no sentido de dar conselho, de dar orientação, de cagar regra na cabeça dos outros, nada disso, nada disso. É ser um analista, ser uma pessoa que tem uma postura investigativa. Se você tiver isso, você vai ver que as suas relações vão mudar por completo. Imagina, por exemplo, um marido que tem essa postura analítica para com a esposa. A esposa está ali estressada, reclamando da toalha em cima da cama, reclamando do lixo que não foi posto para fora, reclamando da lâmpada que tem que trocar, enfim. E aí esse marido, ao invés de ele reagir a isso,
questionando ela, xingando, se defendendo, né, de modo geral, ele pode simplesmente dar um passo atrás e analisar a esposa dele. Cara, deixa eu analisar essa mulher que eu moro com ela aqui, né? Deixa eu analisar essa pessoinha aqui com quem eu casei. Deixa eu ver aqui, tá? Nossa, ela tá estressada, tá reclamando dessas coisas, mas ela tá reclamando de um modo muito, né, muito exagerado dessas coisinhas. Será que está acontecendo? Será que ela tá carente? Será que ela tá sobrecarregada, cansada? Será que ela tá com fome? Pode ser, né? Pode ser, por que não? Você tem que analisar, você tem que investigar. É essa postura que falta para as pessoas que não têm inteligência emocional. E eu não gostaria que você fosse uma pessoa dessa, uma pessoa que simplesmente reage ao que vai acontecendo. Não, dê um passo atrás e seja um analista. Analise as pessoas com quem você convive. Entenda que essas pessoas, elas possuem padrões de comportamento. Então eu sei, né, como é que minha esposa funciona. Ela faz isso, ela não faz aquilo, ela gosta disso, não gosta daquilo. Quando uma certa coisa acontece, ela reage de certa maneira. Tem que analisar, tem que conhecer as pessoas. Como que você vai se relacionar com as pessoas de modo prudente, de modo sábio, sem conhecê-las? Não adianta. Se você não tem essa postura analítica para as pessoas, se você não está analisando e identificando o padrão de funcionamento delas, você vai ficar numa posição sempre reativa e sempre na defensiva, como se qualquer ação delas fosse uma espécie de ataque e você tivesse que se proteger disso. Geralmente as pessoas se protegem ou confrontando, né, entrando num embate ali, ou se recuando, né, se isolando, se recolhendo, para não causar o conflito. Mas é uma postura passiva, de medo, né? É uma postura que não é saudável também. Entende? Então, o marido, por exemplo, um marido que tem um olhar analítico para a esposa, quando ela começa a reclamar e falar aquele monte de coisa, o que ele pode fazer? Ele pode sentar com ela e falar: meu amor, vem cá. Senta com ela, né? Pega na mão dela, olha dentro dos olhos dela e fala assim: meu amor, o que está acontecendo? Você tá estressada, você tá, né? O que está acontecendo? Ah, mas é você que não coloca o lixo para fora, você que não faz o que eu peço, você que enrola e tal. Então, meu amor, calma, eu vou fazer essas coisas, mas como é que você tá? Como é que você tá? Entendeu? Ele pode fazer isso. Vai fazer uma enorme diferença, porque ele não está preso ao que ela está falando. Ele não está se sentindo ofendido pelo que ela está falando, ele não está se colocando na posição de vítima, injustiçado. Ah, eu trabalho tanto e essa mulher não reconhece, ela não está me deixando descansar. Não, ele não tá se colocando em conta, entendeu? Por quê? Da mesma maneira como eu faço aqui no consultório, né? Às vezes a pessoa ela fala uma coisa que pode até afetar alguma crença minha, pode até afetar alguma coisa pessoal minha. Só que eu não ligo. Por quê? Porque não estou no centro dessa relação. Eu estou na postura analítica. Ela está falando, eu estou analisando, né? Não é sobre mim aqui, né? E é importante que você adote isso também na sua vida pessoal. Seja um analista de pessoas. Analise as pessoas. Pare de simplesmente reagir. Analise, entenda, né? Tenha essa postura investigativa. Esse marido, ele pode fazer isso, ele pode também fazer, por exemplo, identificou que a esposa está carente, ela está reclamando um monte de coisa, mas no final das contas ela está só carente. Ela está te acusando de coisas que você não fez na casa, mas ela está querendo mesmo reclamar que você não demonstra o amor por ela. Ela não está se sentindo amada. Se o marido ele tem essa perspicácia de dar um passo atrás, analisar, falar: saquei. O que ele vai fazer? Ela está reclamando e tudo mais, ele vai puxar ela pela cintura e vai lascar um beijo nela. Pronto, acabou os problemas. É isso que ela quer. Só que ela não está falando exatamente o que ela quer. Ela está, né, verbalizando um monte de coisas aleatórias para ver se ele se toca, né, para ele perceber que tem alguma coisa errada. Mas ele, né, se é um marido burro, se é um marido, né, ignorante, assim, né, se ele não tem essa observação, não tem essa atenção, ele vai, não vai se ligar nisso.
né? Agora, se é um cara atento, se é um cara que tem uma inteligência relacional, ele vai analisar, vai sacar qualquer dela e vai administrar isso da melhor maneira. Ou seja, ele vai dominar a relação, no bom sentido, né? Vai dominar ali, ele vai estar sob, né? É tudo sob controle ali, entende? Então imagina só quantos casamentos, quantos relacionamentos poderiam ser salvos se pelo menos um da relação tivesse essa postura analítica. Entende? É assim também com teus pais, é assim também com teus filhos, é assim também no trabalho. Tenha essa postura analítica. Deixe de ser apenas uma pessoa reativa, seja um analista. Coloque-se nessa posição para que você seja cada vez mais sábio e mais inteligente nas suas relações.